Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais incríveis e que mais estão mudando o nosso mundo, a inteligência artificial. E para guiar a nossa conversa, vamos usar os materiais da Gran Concursos. Já pararam para pensar nisso? A gente ouve o tempo todo. Máquinas que pensam, que aprendem, que decidem. Mas, no fundo, como é que isso funciona de verdade? É exatamente essa curiosidade que a gente vai matar nos próximos minutos. E para essa jornada fazer sentido, a gente preparou um roteiro bem simples. Primeiro, o básico. O que é IA? Depois, vamos ver que existem duas maneiras bem diferentes de se construir uma. Na sequência, vamos separar o que já é realidade do que ainda é coisa de filme. Aí, um passeio rápido por onde a IA já está no nosso dia a dia. E para fechar, vamos olhar para os desafios e para o que vem pela frente. Ok, vamos começar do começo. Antes de qualquer coisa, o que a gente quer dizer exatamente quando fala em inteligência artificial? Bom, a definição principal é essa aqui. É um campo da ciência da computação, mas que pega emprestado ideias de várias outras áreas, e o objetivo é um só: criar tecnologias que consigam fazer coisas que, até pouco tempo atrás, só a nossa inteligência humana dava conta. A ideia não é copiar um ser humano, e sim as nossas capacidades. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que estamos falando de programas que conseguem, por exemplo, aprender com o que acontece, que podem raciocinar, encontrar padrões que a gente nem veria, tirar conclusões, ajudar a tomar decisões, resolver problemas e talvez o mais impressionante de tudo, processar uma quantidade de dados que é simplesmente impossível para um ser humano e numa velocidade absurda. Certo, mas como é que os cientistas tiram uma ideia dessas do papel? Basicamente, existem duas grandes escolas de pensamento, duas abordagens principais para se construir essas inteligências. E aqui a diferença é crucial. Pensa assim, de um lado tem a IA simbólica. É como se a gente desse para a máquina um manual de regras gigantesco, super detalhado. Nós humanos escrevemos todo o conhecimento lá dentro. Do outro lado tem a IA conexionista, que é mais parecida com uma criança aprendendo. A gente não dá regras prontas, a gente mostra um monte de exemplos e ela mesma vai descobrindo os padrões. E para isso, ela usa as famosas redes neurais, que são inspiradas no nosso cérebro. Essa segunda abordagem que deu origem ao que a gente chama hoje de machine learning. Bom, dependendo da abordagem, a gente acaba com diferentes tipos de IA. E dá para classificar de duas formas: pelo que elas já conseguem fazer hoje e pelo que a gente imagina que elas vão conseguir fazer no futuro. Se a gente pensar em capacidade, são 3 degraus. A IA limitada, que também chamam de estreita, é a que a gente tem hoje. É um super especialista numa única tarefa. O reconhecimento facial do celular é um exemplo perfeito. O próximo degrau, o grande sonho, é a IA geral, uma inteligência tão versátil quanto a de um ser humano. E lá no futuro, bem teórico ainda, estaria a superinteligência, que poderia até superar o cérebro humano. Outro jeito de classificar é pela funcionalidade. O tipo mais básico de todos é a máquina reativa. Pensa naqueles programas de xadrez mais antigos, tipo Deep Blue. Ele não lembra das jogadas passadas, não aprende nada com a partida. Ele só olha o tabuleiro agora e reage, escolhendo a melhor jogada possível com base nas regras que ele tem. É a forma mais raiz de IA. Dando um passo adiante, a gente chega na IA de memória limitada. E aqui a coisa começa a ficar bem mais interessante. Essa IA consegue olhar para um passado recente para tomar decisões melhores no presente. O carro autônomo é um ótimo exemplo. Ele não só vê o carro da frente, mas ele analisa a velocidade, a direção daquele carro nos últimos segundos para prever o próximo movimento. A grande maioria das IAs que usamos hoje em dia se encaixa aqui. Agora a gente já começa a pisar no terreno do futuro. A teoria da mente é o próximo grande salto. É a ideia de uma IA que não só faz tarefas, mas que entende o contexto social, que entende emoções, intenções, o que as pessoas estão pensando. Isso ainda é um campo em pleno desenvolvimento. E o último estágio, que hoje é pura hipótese, é a IA autoconsciente. Uma máquina que tem consciência de si mesma, com pensamentos, emoções, ciente da própria existência. Por enquanto, isso é material de ficção científica, mas é o ponto final teórico dessa evolução toda. Ok, vamos sair um pouco da teoria. Onde é que tudo isso aparece no nosso dia a dia? Vamos fazer um tour bem rápido pelas áreas onde a inteligência artificial já está fazendo uma diferença enorme. O grande motor por trás de quase tudo é o aprendizado de máquina, o tal do machine learning. São esses algoritmos que dão para as máquinas essa capacidade de aprender sozinhas com os dados, de ficar cada vez melhores no que fazem sem que ninguém precise reprogramar.
Depois temos o processamento de linguagem natural, ou PLN. É basicamente o que deixa as máquinas entenderem e falarem a nossa língua. Pensa nos assistentes virtuais, nos tradutores automáticos, nos chatbots. Tudo isso é IA falando a nossa língua. E para a máquina ver? Aí entra a visão computacional, que são os olhos da IA. É o que permite que um sistema entenda o que tem numa foto ou num vídeo, seja para achar um rosto ou para ajudar um carro a não bater. E quando a gente bota essa IA dentro de um corpo mecânico, aí temos a robótica inteligente. Não são robôs que só repetem o movimento. São robôs que percebem o que está em volta e tomam decisões para fazer tarefas bem complexas, sozinhos. E para fechar esse nosso tour, uma coisa que todo mundo usa: os sistemas de recomendação. Sabe quando a Netflix ou o Spotify sugerem exatamente o que a gente queria ver ou ouvir? Eles parecem que leem a nossa mente, né? Mas, na verdade, são algoritmos analisando nossos padrões. Pura IA em ação. Com tanto poder, com tanta aplicação, parece que o caminho está livre, certo? Não é bem assim. A jornada da IA ainda está cheia de desafios e de perguntas bem importantes que a gente precisa resolver. Os desafios são técnicos, claro. A gente sempre precisa de mais dados, de computadores mais potentes, de um jeito melhor de interagir com as máquinas. E tudo isso ainda custa caro. Mas, talvez, o maior desafio de todos nem seja a tecnologia, são as questões éticas. E isso leva a gente para um conceito fundamental, o de IA responsável. A ideia é que não adianta só criar uma tecnologia superpoderosa. É essencial garantir que ela seja desenvolvida e usada de um jeito ético, justo, responsável, pensando sempre no impacto que ela vai ter na sociedade. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Conforme a inteligência artificial fica cada vez mais e mais capaz, qual vai ser o nosso verdadeiro limite? A barreira vai ser a tecnologia em si ou vai ser a nossa própria ética para saber como usar todo esse poder?